Muito bem. Então, para fechar essa parte de modelagem no domínio da frequência, né, a nossa última parte, então, desse capítulo, eu vou trabalhar com vocês, então, a parte de não linearidades e linearização, né? Eu vou mostrar para vocês, então, comentar um pouco sobre o que seria uma não linearidade num sistema, né? Reforçando aí que para a gente poder linearizar, para a gente poder levantar uma função de transferência, né, um sistema ele precisa ser, antes de tudo, né, linear e invariante no tempo, né? Então, se o sistema ele não é linear, ele tem alguma coisa ali naquela equação diferencial que você levantou, se ele tem algum elemento que não seja linear, não é possível você escrever uma equação diferencial para ele, tá certo? Você pode, então, separar essa parcela não linear dele, né? Fazer algumas considerações no modelo, fazer algumas aproximações, ou você pode fazer também alguma linearização, né? Começando, então, com a apresentação, né? Não linearidades e linearização. Aquilo que eu já tinha comentado, né? O sistema ele precisa ser linear para a gente poder ter então a nossa função de transferência, tá? O que são sistemas não, o que são sistemas lineares, né? Essa definição vocês têm lá na disciplina de sinais de sistemas ou na disciplina de sistemas lineares, né? Não sei como que vocês tiveram o nome dessa disciplina, né? Aqui para a gente na graduação, tanto da engenharia elétrica quanto da computação, é chamado de sistemas lineares, né? Ele satisfaz o princípio da superposição e da homogeneidade. Palavrinha difícil, tá? Exemplo de não linearidade. Saturação de um amplificador operacional, né? Ou saturação de amplificador, ou qualquer tipo de saturação, né? Quer dizer que você aplica uma entrada num sistema e ele não responde, ou ele responde até um certo valor, e a partir dali ele não responde mais, né? Então ele, a gente diz que ele satura, tá? Zona morta. Zona morta é uma região em que o teu sistema não responde, tá? Um exemplo, um motorzinho ali de corrente contínua é um caso tranquilo, tá? É folga de engrenagem, um backslash, né? Um exemplo também tradicional aí de não linearidade. Aqui tem algumas características dessa que eu comentei, né? Aqui um exemplo clássico primeiro de não linearidade, tá? Desse lado da esquerda a gente tem um sistema linear, né? Então aqui é um sistema linear. A gente vê que a entrada e a saída tem uma relação, então, linearzinha, né? Ah, desse outro lado, veja que a entrada foi aumentando e a saída ela teve esse comportamento meio que um exponencial, né? Então, é uma relação não linear. Aqui, nessa parte de baixo, tem alguns exemplos gráficos daquilo que eu comentei antes, né? Saturação, zona morta, backslash nas engrenagens, né? Então, por exemplo, saturação. Então, o teu sistema ele vai responder linearmente, tá? Até um certo patamar, tá? Aqui está até uma saturação um pouco mais suave, mas geralmente a saturação ela chega num certo patamar e ele para de responder, né? Então a tua saída, você coloca lá 1, 2, 3, 4 e a tua saída vai respondendo. Chega uma hora que você começa a aumentar a entrada e a tua saída parou de responder, né? Então o amplificador ele tem ali um ganho limitado, né? Então um amplificador operacional, se você alimentar ele com 12 volts, ele satura em 12 volts. Então, se você colocar um amplificador com ganho 4, né? Vamos colocar aqui um amplificador com ganho 4, quer dizer que ele multiplica a entrada vezes 4 e a saturação dele é em 12 volts. Se você colocar 2 na entrada, ele vai sair, né? 8 na tua saída. Se você colocar 1 na entrada, ele sai 4. Se você colocar 3, ele sai 12. Agora, se você colocar 4, né? Ele vai multiplicar por 4, mas ele satura em 12, ele vai sair 12. Se você colocar 5, ele não sai 20, ele também sai 12. Então ele satura, né? Zona morta é muito comum, que nem eu disse, em motorzinho de corrente contínua, né? Então tu tem lá um motorzinho de corrente contínua, pequenininho ali, motorzinho 12 volts, tem aqui a ponta do eixo dele. Tá? Motorzinho, vamos supor que nominalmente ele tem 12 volts, a tensão máxima dele, né? Só que para poder vencer o atrito, o próprio atrito do rolamento, você precisa aplicar pelo menos 3 volts para ele poder começar a girar, né? Então você está interessado na velocidade
no ômega dele, né? No ômega R, na velocidade do rotor. Então, se você aplicar 0 volt, o ômega vai ser 0. Se você aplicar 1 volt, o ômega continua 0. Se você aplicar 2 volts, continua 0. Aplicou 3 volts, continua 0. A partir do 3 volts, daí ele começa a girar. Então, 3.1, 3.2, ele começa a responder linearmente, né? Então, é o que a gente chama aqui de zona morta. Então, em 3 volts é uma zona morta, né? Então, aqui você aplicou uma entrada, ele não gira. A partir dos 3 volts, daí ele respondeu linearmente, tá? É bem comum isso aqui, motorzinho de corrente contínua, que a gente chama ali de zona morta. O backslash tem até um efeito de esterese, né? Folga de engrenagem. É o famoso folga de volante de uma Kombi, né? Pode até ser confundido com uma zona morta, mas ele tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, eu vou desenhar aqui engrenagens, tentar desenhar aqui uma engrenagem de um qualquer coisa, uma engrenagem bem feia aqui, ó. E aqui uma outra engrenagem, um outro dente de engrenagem. Eu vou desenhar só um dente de engrenagem, tá? Então perceba que se essa primeira engrenagem girar nessa direção, tá? Para essa segunda engrenagem, aqui é a nossa primeira, tá? E essa aqui é a segunda engrenagem. Para essa segunda engrenagem começar a responder, você tem que vencer essa pequena diferença que tem aqui, tá? Então ele vai gerar essa pequena diferença. Da mesma forma que se você voltar, você também precisa vencer essa folga, né, que existe nas engrenagens. Então, se for uma folga muito grande ou muito pequena, ele vai gerar um atraso, tanto para um lado, tanto para ir quanto para voltar, né? Então você vê, você aplica uma. Vou dar um exemplo com o volante da Kombi de novo, né? Você está fazendo a curva, você está com a Kombi reta, né? Você faz esse movimento com o volante e a Kombi não faz a curva, porque você precisa vencer a folga do volante. A partir do momento que você vira um pouco mais, aí ela começa a fazer a curva. Para voltar é a mesma coisa, você girou um pouco, a Kombi não responde. Vira um pouco mais eu fiz demais, né? Virou um pouquinho, a Kombi não volta. Venceu a folga, daí a Kombi começa a voltar, né? Esse é o famoso efeito. Em inglês é o nome mais bonito, né? O backslash, né? Backlash, eu não sei porque que eu falo slash, tô com outra coisa na cabeça. É mania de pronunciar uma palavra errada por brincadeira, né? O backslash, fui pronunciar por brincadeira errado uma vez e ficou, é backlash, né? Em inglês é mais chique, né? Então em português eu chamo folga da engrenagem, resumido, né? Em inglês é tudo mais chique, né? Em sistema elétrico também aparece, só que aparece, a gente costuma chamar de esterese, né? Sensor tem isso também, né? Sensor com efeito esterese, tá? Vou tomar um café para que eu tô gravando isso aqui de manhã, tá um pouco complicado. Então, se o sistema ele tem alguma etapa que não seja linear, tá? A gente pode fazer a não linearização. Você pode ali no MATLAB, no Simulink, incluir esses efeitos que eu comentei, zona morta, saturação. Você pode colocar um bloquinho, né? Saturação. Você monta lá o teu GDS, bota uma saturação, você pode botar um backslash, você tem formas de trabalhar com isso, de considerar isso no teu modelo. Então você primeiro desconsidera esses efeitos de backslash, você desconsidera a saturação e aí você põe um bloquinho que vai te dar essa saturação, mas não é no teu GDS, então você modela desconsiderando, né? Caso ele tenha uma não linearidade, você pode fazer considerar um modelo não linear, tá? Fazer o MDO não linear e depois, né, fazer a linearização. Então tem algumas etapas para a gente obter esse modelo linearizado, tá? Aqui tem um erro de digitação. Então a gente está até o momento trabalhando com sistemas lineares, né? Exemplo de não linearidades, né? Relação, por exemplo, de tensão e corrente, né? Indutor e capacitor, são exemplos de sistemas lineares, tá? Para realizar a linearização, o primeiro passo é identificar qual é a componente não linear da nossa EDO, tá? A gente escreve a nossa EDO e identifica, ó, aqui tem um parâmetro não linear, e a gente lineariza, tá? A linearização, ela é uma aproximação, e ela funciona bem se você tratar pequenas variações em torno do ponto de equilíbrio, tá?
O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo, tá, do famoso. Esse exemplo é bem tradicional, tá? A vazão de uma caixa d'água. Então você tem aqui uma certa quantidade de água saindo e você tem uma certa quantidade de água entrando, tá? E você tem aqui um sensor de nível. Você quer controlar, né, pela quantidade de água que entra, e aqui você tem uma pequena quantidade de água que sai, você quer controlar o nível dessa caixa d'água, né? Qual que é o problema da não linearidade desse sistema? É que a quantidade de água que sai, né, basicamente ela depende da gravidade, né, dessa caixa d'água. Então, se ela está muito cheia, sai mais água. Se ela está um pouco vazia, sai menos água. Por causa da gravidade, né? A pressão é menor, sai menos água. Você deve ter visto isso em alguma questão da física, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que linearizar no ponto de equilíbrio. Você considera a caixa na metade, tá? E pequenas variações desse nível, tá? Um pouco para cima, um pouco para baixo, não vai fazer muita diferença. A tua resposta continua sendo linear. Agora, se está muito cheio, muito vazio, daquele ponto que você modelou, aí vai ter diferenças o teu modelo, né? Depois que a gente tem esse ponto de equilíbrio, tá? Então a gente vai ter ali as equações diferenciais. Definiu então teu ponto de equilíbrio, você pode então fazer a linearização e levantar a tua EDO, certo? De maneira simples, tá? Talvez não vou ficar muito em detalhe com isso. A linearização é você aproximar por uma reta esse teu parâmetro não linear, tá? Como que isso é feito, né? Então aqui nessa primeira figura, essa figura aqui da esquerda, tá? O que você tem? Você tem aqui a tua saída, tua entrada, né? Tua f de x. Esse é o teu x, tá? Essa relação em preto é o nosso parâmetro não linear. Então a gente primeiro tem que definir quem é o nosso ponto em torno de qual ponto que você vai fazer essa linearização, tá? Isso, né? Vamos falar em termos de exercício, isso aqui é dado do problema. Mas se você, como engenheiro que vai projetar o sistema de controle, você tem que ter um parâmetro para definir isso, tá? No caso do exemplo da caixa d'água, você considera a metade da caixa d'água meu ponto de equilíbrio, tá? Então isso tem que ser definido na tua linearização, né? Você que tem que definir isso, você tem que ter parâmetros de escolha. Então esse ponto x0, em torno de que ponto que você vai linearizar, isso tem que ser dito, tá? Você tem que saber isso, tá? Tá ok? Ou é informação de problema, ou você, como engenheiro projetista, pensando num caso real, você tem que saber isso. Que mais, né? Então, a gente vai e ajusta uma reta. O que é uma reta primeiro, né? Uma reta, tá? Então a gente vai aproximar a nossa f de x, ou seja, pequenas variações da nossa f de x, a gente vai considerar isso, tá? Uma reta nada mais é do que um coeficiente linear, então no caso o coeficiente linear, esse nosso ponto A, tá? Quem que é esse nosso ponto A? É a nossa f de x nesse nosso ponto x0. Então, a nossa f de x0. Mais um coeficiente linear, né? Mais um coeficiente angular. O que é o coeficiente angular de uma reta? O coeficiente angular de uma reta nada mais é do que a inclinação dessa reta, né? Ou melhor, a inclinação da reta tangente, né? Dessa reta. Ou seja, é a derivada da minha f de x, tá? No ponto x0, vezes, né, como eu fiz uma mudança de variável, pequenas variações de x, para dizer que vai ser pequenas variações de x, né? Para dizer que a gente está considerando pequenas variações de x. Então, automaticamente, quando você faz esse ajuste de reta, você troca as tuas coordenadas, né? Então, é como se esse teu zero, tá? Como você está considerando que agora você colocou o teu sistema em equilíbrio, né? Pegar de novo o exemplo da caixa d'água, o que é botar o sistema em equilíbrio em torno de um ponto? Da caixa d'água, você coloca a caixa d'água na metade, tá? Deixou ele lá pela metade um bom tempo, aí sim você modela ele. É como se você, então, trocasse esse teu zero, essa tua origem, não é mais essa aqui em azul, é essa daqui agora, tá? Por isso que agora o nosso eixo x é o delta x e o nosso eixo y é o delta, nosso eixo f de x, no caso, é o nosso delta fx. Então, é pequenas variações da saída e pequenas variações da entrada. Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. É um ajuste de reta, tá?
Essa é a nossa linearização. F de x0 mais a derivada da f de x0 vezes pequenas variações de x, tá? Então esse aqui, na verdade, é o nosso x e esse aqui é o nosso f de x, né? A gente fez essa aproximação. Se a gente fosse colocar de forma mais colocar mais formal, matematicamente falando, né? Se você pegar aquela tua expansão da série de Taylor, né? Se vocês lembram da expansão da série de Taylor, certinho todos os pontos, né? F de x0 mais a derivada da f de x quando x igual a x0 mais uma série de termos, né? Isso você consegue aproximar uma função, né, por aquela série gigantesca de Taylor. Quanto mais parâmetros da série de Taylor você pegar, mais próximo é a tua função naquele ponto f de x0. Se você descartar todos os demais pontos, se você pegar simplesmente dois pontos, né, o primeiro e o segundo parâmetro, desculpe, o primeiro e o segundo termo da série de Taylor vai ser exatamente essa nossa linearização, tá? Então é uma maneira mais formal. Então essa daqui é a nossa aproximação, né, por uma função linearizada. Então a gente vai aproximar o nosso parâmetro não linear, tá? Ou seja, a nossa f de x, por f de x0, ou seja, o valor da nossa função no ponto de equilíbrio, mais a derivada da nossa função, tá? E no lugar do x a gente substitui pelo x0 nessa nossa derivada, vezes pequenas variações de x, né? Que vai ser, no caso, a nossa variável independente, né? A nossa entrada. Vamos aplicar numa função, primeiro linearizar uma função qualquer, depois a gente lineariza uma equação diferencial e depois a gente levanta uma função de transferência, tá? Então a gente tem aqui uma função f de x, 5 cosseno de x. Então não é uma reta, não é linear, tá? É uma função cosseno. Vamos linearizar essa função em torno do seguinte ponto de equilíbrio. Então esse aqui é o nosso x0, π sobre 2, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa da nossa f de x0, tá? Então, aqui está a nossa f de x0, f de x0. Então, no lugar do x, a gente coloca x0, então é f de π sobre 2, então 5 cosseno de π sobre 2, tá? Cosseno de π sobre 2 igual a 0. A nossa derivada, tá? Naquele ponto, então a derivada de 5 cosseno de x é menos 5 cosseno de x. No lugar do x, eu coloco π sobre 2, então menos 5 π sobre 2. Seno de π sobre 2, né? Lembrar lá do círculo trigonométrico, 0, π sobre 2, não, aqui é π, né? Então, aqui é π, né? E aqui é π sobre 2. Então aqui é seno, então aqui vale 1, né? O π sobre 2, então menos 5. Ou seja, pequenas variações da f de x, que seria f de x0, 0, menos 5 pequenas variações de x, né? Que é essa nossa expressão. Graficamente ela está traçada aqui, ó. Então está aqui a nossa pequenas variações de x. Então veja que ela está caindo com a inclinação menos 5, né? A nossa derivada é menos 5 naquele ponto. Vou traçar aqui em vermelho para vocês verem que não está bem aproximado, mas para pequenas variações a reta é bem próxima, né? Saiu um pouco dessas pequenas variações, começa a ter um erro mais significativo, né? Nessa região e nessa região o erro é maior. Mas para pequenas variações, ó, a aproximação é boa, né? Tem uma aproximação que vocês faziam lá na física, a primeira vez, pelo menos que eu me lembro que eu vi essa aproximação, naquela questão tradicional da física, né, que tem gastado, e aqui você tem uma corda de comprimento L, e aqui você tem um peso, né, e você começa a oscilar, você pega esse pêndulo, né, ele começa a balançar, né, eu acho que é o pêndulo harmônico simples, eu não me lembro o nome bonitinho dele. Então aqui é o X, e aí você tem um seno de x, né? Para cá e para cá, né? E aqui você tem uma aproximação linear. Então, seno
de x, a professora da física dizia física igual a x, né? Para pequenas variações de x, né? Então isso aqui é uma linearização. Se você usar essa expressão da delta f de x igual f de x0 mais f' de x0 delta x, você vai chegar nessa conclusão. Que pequenas variações, para pequenas variações, seno de x é aproximadamente x, né? Ou seja, você fez uma linearização lá na física 1, né? Outro exemplo, olha só, escapa às vezes algumas coisas. Outro exemplo, né? Vamos linearizar esta equação diferencial, né? Então, o que essa equação diferencial tem de problema? Ela apareceu ali num cosseno, né? Para ser uma equação diferencial linear, ela tem que ser comportada bonitinha, né? Derivada segunda do x, derivada primeira do x mais o x, né? Aqui não apareceu isso. Apareceu derivada segunda, derivada primeira, mas aqui não apareceu o x de t, apareceu o cosseno. Então, aqui está a nossa parcela não linear. Então, nesse caso, você separa a tua componente não linear. Bom, em torno de que ponto, né? Quem é o nosso x0? O nosso x0, π sobre 4, tá? Então, a gente vem aqui, separa essa parcela não linear, né? Antes, a gente só vai fazer uma mudança de variável, né? Porque agora a gente está linearizando em torno do π sobre 4. Então, como a gente fez aquela nossa mudança de... Como foi colocado nesse primeiro slide aqui, tá? Eu vou até apagar essa parte para não atrapalhar. Como a gente faz a nossa mudança de eixo, né? A nossa mudança de coordenada. Então, a gente está trocando agora, não é mais x nem f de x, é delta x e delta f de x. Então, a gente considera delta de x mais x0 na nossa EDO. Ou seja, agora nós temos, em vez de derivada de x de t, a gente tem delta x mais x0. x0 é π sobre 4. Tudo bem, é derivado, né? Depois isso aqui vai ser zero, né? Isso aqui vai para zero também, né? Então, essa parcela do cosseno de x que a gente precisa linearizar, tá? Então, linearizando aqui a nossa f de x, eu vou ficar com f de x0 mais a derivada do cosseno de x quando x igual a π sobre 4, tá? Cosseno de π sobre 4 dá a raiz de 2 sobre 2. Tem que puxar lá, dar umas tabelitas ali para saber, eu acho que é 45 graus. Π sobre 2, eu acho que é 45 graus, né? Então, porque aqui vai dar seno, né? Porque essa daqui dá seno, menos seno é 45 graus. Então, raiz sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, pequenas variações de x, tá? Então, a gente substitui na expressão anterior. Aquelas derivadas de constantes deram zero, né? Então, π sobre 4 deu zero. Então, a gente tem aqui a nossa equação diferencial linearizada. Derivada segunda do Δx mais derivada primeira do Δx menos raiz de 2 sobre 2 Δx igual a menos raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a nossa expressão linearizada, tá? Por fim, né, o exemplo 2.27 ali do livro do Nise. Esse aqui é um probleminha talvez um pouco mais complexo, né, em que ele tem um resistor não linear, tá? Uma relação, um indutor não linear, desculpe, né? Ou melhor, resistor não linear. E o nosso objetivo é obter uma função de transferência, tá? Que relaciona a tensão do indutor com a fonte de entrada, né? E o nosso resistor não linear, tá? Essa aqui é a relação de não linearidade dele. Bom, o primeiro passo, então, claro, é escrever a equação diferencial que rege esse sistema, tá? Então, aplicando a lei de Kirchhoff, somatório das tensões dos elementos, né, tem que ser igual à tensão de entrada. Então, tensão do indutor, tá aqui, L d I dt, mais a tensão do resistor. Bom, essa expressão que a gente tem aqui do resistor é a expressão da corrente, né? Como a gente está fazendo um somatório de tensões,
você precisa isolar o VR nessa expressão, né? E como que a gente isola o VR? Você vai passar o 2 dividindo essa corrente do resistor, tá? Então você passa aqui o 2 dividindo, então fica 1 meio vezes o I, porque o I? Porque o I é o I para todo mundo, né? Então eu estou somando o I. Vou tirar o expoente desse VR, então aqui eu vou colocar, para tirar o expoente eu multiplico, coloco o ln dos dois lados, né, vezes 10. Então eu tirei aqui o VR, por isso que aqui está 10 ln de 1 meio de I. Tenho a queda de tensão desses 20 volts, tá? Como eu estou entrando aqui no negativo, menos 20 igual a V de T. Bom, aonde que está a expressão não linear? A expressão não linear é essa aqui, ó. ln de 1 meio do I de T, né? Então, essa aqui é a minha expressão não linear. Eu preciso também agora saber, né? Veja que o problema não deu, quem é o meu x0. Quem é o meu x0? Quem é o meu, no caso aqui, x0 não, quem é o meu i0? O problema não deu. O que a gente podia considerar como i0 nesse caso? O sistema está em um ponto de equilíbrio, né? Como que eu posso encontrar o ponto de equilíbrio desse sistema? Pensar que esse V é a minha tensão, é a minha entrada do sistema, ou seja, pegar um caso mais simples, tá? Vamos pegar aqui uma linha do tempo, e aqui a minha tensão V de T, né? Se esse V de T tiver zerado, tá? E a partir de um certo momento eu aplicar essa minha tensão, pequeno sinal, vamos considerar um degrau, uma sinoide, mas a partir de um certo momento, então durante todo esse intervalo de tempo, tá? Essa minha tensão não estava sendo aplicada no sistema. Então, se essa minha tensão não estava sendo aplicada no sistema, e a partir dali eu apliquei a minha entrada, é como se ela tivesse tensão zero, né? Então eu vou considerar então tensão nula nesse sistema. Então aqui eu vou colocar um curto-circuito, tá? Tensão igual a zero. Então eu estou desconsiderando essa minha entrada. Se eu desconsiderar essa minha entrada, eu vou encontrar então um ponto de equilíbrio no meu sistema. Se tem um ponto de equilíbrio no meu sistema, tá? Somente essa minha fonte de tensão 20 volts estava agindo estava tendo, né, efeito no meu circuito. Se não tivesse essa fonte de 20 volts, eu não teria nenhuma outra fonte nele, tá? Mas eu tenho aqui uma fonte de 20 volts. Se tem essa fonte de 20 volts e ela ficou aplicada durante muito tempo, o que acontece com os elementos do circuito, né? Isso vem lá de circuitos 1. Se você tem uma fonte de corrente de tensão contínua ou de corrente contínua, é uma fonte contínua no teu sistema, né? O indutor para tensão e corrente contínua, né? Para corrente contínua, ele é um curto-circuito. Então, essa tensão aqui, queda de tensão nele, é 0 volt. Então, toda essa fonte de 20 volts está no meu resistor, correto? Tá? Então, toda a fonte de 20 volts está no meu resistor. Se toda a fonte de 20 volts está no meu resistor, eu consigo então calcular quem é a minha corrente I0, né, minha corrente de equilíbrio, colocando 20 volts naquela minha expressão não linear do meu resistor. E eu chego a uma corrente de 14,78 amperes. Então esse seria o meu ponto de equilíbrio, né? Seria o meu x0 naquela minha expressão linear, né? Então agora sim eu consigo, né? Aqui é o meu I0, eu posso linearizar essa expressão, tá? Então eu vou linearizar o ln de 1 meio delta I0 mais I0. Então ln de I0 sobre 2 mais... Aí eu preciso derivar ln de 1 meio de x, tá? Eu coloquei x só porque eu busquei naquelas tabelas ali porque eu também não me lembrava quando eu montei isso, aquelas tabelas de pares de derivada, eu não me lembrava a derivada de ln. A gente lembra bem as derivadas que a gente usa, que a gente não usa, a gente não lembra, né? Então a derivada disso daqui era 1 sobre
x, tá? Então então é 1 sobre i0 vezes pequenas variações do i0. Como isso daqui a gente calculou, o ln de i sobre 0, na verdade, você estaria voltando, né? Então isso aqui dá 2. Né? Esse 2 aqui que você estaria voltando. Mais 0,0670. Então isso aqui é a nossa expressão linearizada. Perfeito? Volta naquela expressão, tá? Naquela expressão anterior e ainda multiplicando por 10, então 0,067, tá? Vou só colocar aqui, tá? Se você multiplicar por 10, aquele 2 vai ficar, então, 20 positivo, que vai simplificar com esse 20 negativo. Esse 0,067 fica 0,67, tá? Como o nosso indutor vale 1, o L de IDT fica DI dt. Então, por isso que a nossa expressão acabou ficando bem simples aqui, né? Depois vocês resolvam essa expressão com calma, né? Resta agora aplicar a transformada de Laplace. Aplicando a transformada de Laplace, aqui eu vou ficar com S, que multiplica pequenas variações do I de S, mais 0,67 I de S igual a V de S. Quase faltou espaço. E a gente tem a nossa... isolando, né, o I de S. Finalmente você chega na tua equação, a tua função de transferência, tá? A limitação, então, dessa função de transferência é que ela é válida para pequenas variações em torno de quando a corrente é 14,78, né? Ou quando você tem ali o teu 20 volts constante, né? E aquele teu V de T é pequenas variações, né? É o que ele está colocando ali, né? De maneira equivalente quando o V de T é em torno de zero. Ele não pode ser muito grande, nem muito positivo ou negativamente, né? O quanto é esse grande e o quanto é esse pequeno depende do preciosismo que você quer nesse teu modelo, né? Então você pode estipular, eu admito no máximo 10% de erro máximo, né? Aí vai do modelo de cada um. Né? Aqui como é um exercício, né? Vale a pena só salientar, né? Que é em torno de V de t igual a zero, ou pequenas variações do V de t, tá certo? Por isso que a gente usa o delta minúsculo V de t para dizer que é pequenas variações desse V de t, né? É muito usado esse pequenas variações, por exemplo, em eletrônica B, quando você trabalha o modelo do transistor para amplificador de pequenos sinais. Você pega o teu transistor, você coloca uma fonte de tensão contínua nele de 20 volts, tá? Um exemplo de 20 volts, por coincidência aqui, que me veio na cabeça. Mas você pega o teu transistor, você coloca ele num ponto quiescente, tá? E aí a tua entrada é uma fonte alternada de pequenos sinais e ele fica oscilando esse ponto em torno desse equilíbrio. Se ele for muito para fora disso, ele vai para regiões não lineares. Então, pensar em áudio, ele começa a ter distorções, né? Só um exemplo de o que seria esse pequenos sinais em torno do ponto de equilíbrio, tá? Então tem implicações práticas disso, beleza? Então tentem refazer esse exercício para ver se vocês chegam aí nas mesmas conclusões, beleza? Só para fechar então esse capítulo, eu deixei aqui alguns exercícios sugeridos, né? Até brinco com exercícios sugeridos. Façam todos, né? Então, alguns aqui sugeridos do capítulo 2 do Nise e o capítulo 3 do Gata, né? A gente não vê todo o capítulo 2 do Nise, como eu comentei, né? O Nise tem modelo eletromagnético que a gente não vê, ele tem o modelo translacional, rotacional dele, desculpe, ele começa a trabalhar com engrenagens, a gente também não trabalha muito isso, tá? Até por questão de tempo, senão a ementa ficaria extremamente extensa, né? O OGATA, o B3.2 até o 3.13, né? No OGATA, a parte de modelagem é o capítulo 3, no NIS é o capítulo 2. Referências bibliográficas aqui pro final, né? Esse livro do Clever é o livro aí mais complementar, né? Ele tem
Ele discute bastante MATLAB Simulink, né? Então é interessante, tá? Não só MATLAB Simulink, mas ele dá uma abordagem mais. Ele é um livro de controle, modelagem, só que voltado, por exemplo, para o pessoal da engenharia mecânica. Então ele é bem interessante, ele dá uma outra visão aí de modelagem que a gente da elétrica talvez não tenha se você ficar só no NISE e se você ficar só no OGATA, né? Então ele tem, por exemplo, o sistema eletromecânico, ele trabalha mais do que NISE e OGATA, tá? Chave contatora, acionamento de válvula proporcional. Ele é bem bacaninha esse livro do Clever ali. Ele também traz bastante modelagem, né, e simulação, modelagem e simulação, né? E o Nise e o Gato, que são os tradicionais, né, livros aí da parte de sistemas de controle. Ok? Então a nossa parte de modelagem fecha nisso, né? Então foi mais uma explicação dos slides, alguns comentários, contextualizações, que às vezes com só a leitura de slide do livro talvez passaria batido, tá? Então, obrigado aí pela atenção e até o próximo capítulo, que se não me engano é modelagem no domínio do tempo. Ok? Obrigado e bons estudos.